Hoje, Dia Internacional do Yoga, eu vou comemorar bem o meu jeito, bem fofo de ser yogi, falando sobre uma coisa que ninguém toca no assunto, que é sobre sexo, óbvio. Mas antes de falar sobre necessariamente o yoga, que eu vou provar que o yoga é totalmente falocêntrico em toda a sua história, vou provar isso hoje, que eu tenho, graças aos deuses, registros dos sutras, que ninguém tem muito acesso, que ninguém estuda, por isso que ninguém acha que o yoga é só fofo. O yoga não é fofo, gente. O yoga precisa ser transformado. No yoga para mulheres também, porque a gente tem o yoga mesmo só para homens. Antes de entrar no yoga, eu vou falar que a gente tem essa furadeira do vizinho e que se ficar ruim o vídeo, eu simplesmente não vou postar ele. É sobre isso. Eu vou começar falando sobre quem me fez transformar minha visão sobre sexualidade, que foi o Moshe Feldenkrais. Eu sou formada na técnica, de educação somática aqui do método Feldenkrais. E ele traz uma reflexão muito importante, que é muito atual, sobre sexualidade. E num capítulo que se chama Resistência e Motivação Contraditória. Então, ele fala assim, a motivação que você está tendo para fazer o que você faz é realmente a motivação certa? Você tem clareza disso? E eu achei muito interessante quando eu vi ele usando essa palavra de errado e certo, porque é uma coisa que ele não usa. Foi no método do Feldenkrais que eu aprendi que não existe um jeito certo e errado de fazer alguma coisa. Ele falou assim, está tudo certo, depende de como você entende, depende da sua maturidade neurológica, da sua maturidade de consciência de movimento, não tem certo e errado. E de repente ele vem nesse assunto falar que tem coisa errada sim. Aí eu falei, uau, se ele falou errado, tem alguma coisa muito errada. Então é isso. Pra pensar, ele vai muito na raiz das questões, e eu gosto muito disso nele, que ele não trata só assim por cima, ele afunda, dá um grande mergulho sobre qualquer assunto que ele vai falar. Então, se eu preciso de uma segunda opinião, na verdade a primeira, eu dou 2 pontos para ele, depois eu vejo as outras opiniões de outros autores sobre algum assunto assim. Então ele fala que acontece uma coisa na nossa vida de ser humano que é contra a nossa maturidade sexual e a nossa forma de lidar com a sexualidade. Ele fala assim, bom, hoje, quando a gente está querendo sair de casa, se a gente for comparar com os nossos ancestrais, com essa mesma idade, ele já estava tendo família. Então, você quer sair de casa marcando maioridade, seu bisavô, tataravô já era pai, já tinha filho, já tinha trabalhando, já tinha família há muito tempo. E a gente não. A gente fica com uma dependência econômica dos nossos pais na fase que a gente já está com a maturidade sexual. E você já podia estar vivendo essa maturidade sexual, só que você não vive ela plenamente, porque você ainda está preso no âmbito lá de família. Ele fala que isso pode dar muito ruim. Que, na verdade, que essa dependência econômica, que é mantida, às vezes, muito forçosamente, porque você, às vezes, não depende só porque você quer, é porque tem todo um sistema cultural, social, que te fala, você só sai de casa quando terminar a faculdade, sei lá, que os seus pais se impõem. Ele diz que isso cria condições, às vezes nem sempre, inadequadas para o futuro adulto aí. Então, ele fala assim, que isso pode prejudicar a função sexual desses novos adultos, desses jovens, porque eles podem ter, a maioria vai ter problemas de segurança econômica e vai sempre relacionar a insegurança econômica, a sua função sexual, ou que ele fala que é minoria, mas são os piores casos quando você relaciona a sua função sexual com segurança emocional. Que eu acho que são os piores casos, e não sei se são melhores assim não, viu, mas ok. Então ele fala assim, esses novos adultos criados nessa forma social, se eles forem racionais e ver a sexualidade de uma forma racional, eles vão ter poucas dificuldades nos seus relacionamentos. Mas se eles não conseguirem ver a função sexual, se eles forem ver de uma forma não racional, vão ser as pessoas que vão ter na sua vida os reflexos dessa educação errada. Aí ele usa a palavra errada. Quando se relaciona a essa educação que a gente tem. Na verdade, eu acho que é uma falta de educação na nossa vida sexual. Mas eu não. Então ele fala assim, essas motivações não racionais para como a gente lidar com a vida sexual vai trazer extremidades. Então ele fala, vai trazer violência ou benevolência excessiva em relação à função sexual, docilidade ou agressividade excessiva, eu acho que a gente mais vê lá, a menina fofa, sou fofa virgem, vou casar virgem, tem que ser, casar de branco, e o cara que abusa das meninas, tudo no extremo. E ele fala também que o absolutismo e o dogmatismo excessivos, para uma coisa ou para outra.
Então ele fala que esse erro de educação vai criar essas extremidades aí na forma como a gente vai se relacionar com o outro. E ele fala, por exemplo, que o homem pode pensar assim: só o homem que tem dinheiro tem direito de desejar abertamente a mulher e ter relação com ela, porque ele tem condições de, se quiser casar, casar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é que ele vai falar: a frigidez e a impotência não são problemas fisiológicos, na opinião dele, são resultados de uma bem-sucedida educação errada. Eu adoro ele. Então toda ação tem que ser uma atividade que alivia uma tensão. E aí ele começa a falar: se você tem que aliviar a fome, qual que é a ação que você vai ter? É comer. Se você está com uma coceira, tem uma tensão de coceira, você vai coçar. Se você tem uma tensão de tem que aliviar a minha sede, vou beber água, vou beber qualquer coisa. Se você tem a tensão de diminuir o cansaço, você vai querer descansar, dormir. E é óbvio isso. Aí ele fala assim: quando você tem uma tensão sexual, o que você tem que fazer? Qual que é a ação? Ação. É a ação sexual. E ele fala assim que essa ação sexual culmina no ápice, que é o gozo, que é o orgasmo. Então, praticamente para ele, para aliviar a tensão sexual, que é fisiológica, biológica, você vai ter o ato sexual que culmina no gozo e no orgasmo. Fisiologicamente, biologicamente, isso é a opinião dele. E aí ele fala assim: mas o que acontece com as pessoas hoje em dia? É por isso que ele fala que o título é Motivações Contraditórias. Estou carente, preciso transar. Mas a transa não é para aliviar a tensão sexual? Não é para aliviar a tensão da falta de carinho, ou a tensão da carência. Para aliviar a tensão da carência, você vai ter a ação de procurar um colo, um carinho, um amigo para conversar, uns beijinhos, que seja um abraço de urso. Mas o ato sexual não é para essa tensão. Em algum momento da nossa vida, a gente fez essa ligação muito direta. Por isso que eu falei que eu acho que a segurança emocional está muito mais ligada às disfunções sexuais do que o que ele sugeriu, que problemas de segurança econômica. Acho que no caso dos homens é uma coisa e das mulheres é outra. Aí a minha opinião é dele. Então ele fala assim, que você tem uma origem social que atua na tensão sexual. E a gente tem que descobrir quais são essas origens sociais que estão fazendo com que a gente fique confusa e não consiga distinguir a diferença das motivações. Motivação pelo qual você vai para o ato sexual é que vai fazer as pessoas terem esses problemas sexuais. Então ele fala assim, que as pessoas vão transar para provar que são adultas, para serem admiradas, para se sentirem independentes. Isso nada tem a ver com tensão sexual. Eles vão transar confundindo o desejo de afeto, vão transar com necessidade de poder social. Okay. Então ele fala que as pessoas fazem sexo para satisfazer esses desejos. E aí vão todos se estrepar. Então ele fala assim, que o ato sexual só pode aliviar a tensão sexual. O ato sexual não alivia nenhuma outra tensão. Então é por isso que ele fala que as pessoas muitas vezes ficam procurando parceiros. Troca de parceiro o tempo todo, porque não alivia, porque a tensão que está fazendo a pessoa procurar aquele parceiro não é uma tensão sexual. É às vezes todas essas coisas aí. Quer ser independente, quer ser chato, tá frustrada, quer um afeto. Então, ele fala disso. Isso é uma questão importante. Então, para começar esse debate sobre sexualidade, eu quis trazer esse ponto de vista dele, porque eu acho que já clareia muitas ideias aí, e aí fica mais fácil provar minha teoria de que o yoga é uma prática totalmente falocêntrica. E aí eu vou fazer meu colo aqui, muitas coisas. Eu copiei até os sutras dos livros e tudo mais. Eu usei 2 livros para trazer esses sutras. Um chama A Tradição do Yoga. Eu achei que tinha aqui no estúdio porque ele é grande e eu não trouxe. Eu trouxe só esse que é menor, que é bem mais atual também, é As Raízes do Yoga. O livro da Tradição do Yoga é de 1998 e esse Raízes do Yoga é de 2022, então super atualizado. Então nada que eu estou falando aqui vem da minha cabeça. Até que a minha cabeça tem bastante ideias geniais também, mas não chego nesse ponto aqui, essa criatividade. Então, eu vou ler aqui alguns sutras. Então a gente tem o Yoga de Patanjali, nosso queridíssimo Patanjali, ele vai ser o Yoga clássico, na história, assim. Tudo que vem antes dele é Yoga pré-clássico, tudo que vem depois é pós-clássico, tipo Tantra Yoga, Hatha Yoga que a gente pratica, a miscelânea que a gente pratica é um pós-clássico, na verdade, eu chamaria até de bem moderno contemporâneo. Então, vamos lá. Nessa tradição do yoga, falando sobre yoga clássico,
Eles falam assim: os yogis adotaram e adaptaram técnicas e práticas da tradição ascética mais antiga, da tradição pré-clássica, onde a castidade continua sendo o elemento essencial da prática, como deixa claro Patanjali no Yoga Sutra, quando ele fala: o yogi, firmado na castidade, adquire vigor e vitalidade. Então, o yoga era só praticado por homens. Então, os homens tinham que ser virgenzinhos, guardar lá todo o sexozinho dele para dentro, não podia pôr para fora, porque aí eles iam desenvolver poderes sobrenaturais. E tudo nessa vida sobre yoga é sobre desenvolver esses poderes sobrenaturais, ter longevidade e querer alcançar a imortalidade. Eles não queriam morrer. Tudo no yoga é sobre isso. Eles não querem morrer. Eles vão fazer tudo para preservar o corpinho e a energia dele. Sobre o xamanismo tem uma parte que fala assim, isso dentro do yoga, né? Quer através da prolongada retenção da respiração, quer através da transformação do impulso sexual em energia vital, ojas, chama, os yogis criam uma pressão interior que se traduz em calor fisiológico. Então, eram dos poderes que eles podiam. Então, eles pegam o gozo deles, né, a energia sexual do sêmen, que não vai para fora, fica lá dentro, e eles acreditam que se transforma numa outra energia que gera energia dentro deles, no caso, em forma de calor fisiológico mesmo. Tem outro sutra que fala sobre a interferência do budismo no yoga, os yogas daquele tempo, falando: utilizando o excedente da bioenergia produzida pela abstinência sexual rigorosa, os yogis visualizam a letra A do alfabeto tibetano, fazendo-a brilhar até que o corpo inteiro e depois o cosmos sejam preenchidos pela luz e calor. E essa ação, de novo, de gerar calor, né, por essa abstinência sexual, permitia que os yogis pudessem meditar até nus, no meio do frio lá do Himalaia. Baixíssimas temperaturas, eles ficavam lá peladinhos, criando esse calor interno com seus ojas. Depois tem outro sutra que fala, embora partidários da castidade, os yogis se reuniam em cada primavera e outono para uma grande cerimônia orgíaca. Aí tem uns que ficam meio no caminho. Castidade, mas aí na primavera e no inverno a gente aproveita. Isso me fez lembrar do carnaval, né? E o carnaval foi criado também para isso. Todo mundo lá, tudo contido, aí precisa extravasar energia, então vamos comer, todo mundo dá para todo mundo. Aí o cara lá, coitado, passar fome, vai ser o rei por um dia, vai comer que nem um condenado, porque depois ele vai morrer. Gente, a falta de equilíbrio é isso. Ele continua: o praticante de Hatha Yoga quer construir um corpo divino para si, o que lhe garantiria a imortalidade nos mundos manifestos. Não se interessa em obter a iluminação mediante o prolongamento descuidado do corpo. Essa parte aqui, na verdade, eu separei, porque tem muita gente que fica falando, porque o yoga não é sobre saúde, gente, assim. A gente está falando do Hatha Yoga, né? O Patanjali não queria saber do corpo, não. Por isso que ele, inclusive, era a favor da continência sexual lá. Aí os Hatha Yogas, que já só querem saber de corpo, na verdade, já são o contrário, eles foram muitas vezes criticados lá pelos europeus, né? Eles falam que tem um grupinho de yogis que são muito narcisistas. Ele fala assim que eles não transcenderam o ego, eles estufam o ego, ao invés de transcender. Então ele faz uma crítica, né? Tem um sânscritista alemão que fala: o Hatha Yoga tem um forte elemento de grosseiro sugestionamento. Está intimamente ligado à magia e sexualidade. Esse lado do yoga foi o lado que a gente aqui quis apagar. Mas não, gente, isso foi o que sempre existiu, tá? Sem inocência. Aí eles fazem, tem um texto muito grande, assim, de dicas da Ayurveda, de como você tem que viver. Tanto a Ayurveda como os Vedas, né? Porque a Ayurveda veio dos Vedas também. São muito, assim, de pregar qual a vida ideal, como você tem que se comportar socialmente, na família, tudo. E aqui eu tirei um trechinho que fala: indicação, né? Não comeremos 3 vezes por dia, mais 2. Não dormiremos durante o dia, somente à noite. Manteremos relações sexuais somente uma vez por mês. Não beberemos água, senão nas refeições, embora tenha sede. Então eles vão dizendo várias coisas: não faça isso, não faça aquilo, muito interessante. Também aí tem a indicação de uma vez por sexo. Então, se você está trazendo uma vez por mês, você está dentro aqui da sugestão da Ayurveda. Nem isso. Tem gente que não. Não sou eu, mas ok.
E aí a gente vai entrar dentro do Tantra. Então é isso, enquanto era o yoga clássico, o Patanjali falava que segura aí o pimpio, nada de, né, dispensa as mulheres, deixa tudo a família em casa, vamos ser só nós aqui os machos. E aí o pessoal do Tantra Yoga, além de ser um pessoal mais popular, não ser de uma casta tão alta quanto os brahmanes, né, que eram os praticantes do yoga clássico, o pessoal do Tantra era o pessoal do povo. O pessoal do povo, né, gente? É o povo, né, ué? Vive a vida, ela tem que ser vivida, suponho eu, porque eu sou do povo também. E eles falam do corpo, que o corpo é um microcosmo, que o corpo é importante, que o corpo é divino. E eles também falam sobre uma sexualidade sagrada. Então, o sexo que eles praticam, graças a Deus, praticam bastante, não é um sexo assim como a gente vê. Eles também trouxeram um outro olhar mais esotérico, digamos assim. Mas, de qualquer forma, todos os elementos, então os elementos que formam a terra, a água, fogo, ar, espaço, todos os elementos são meios de realização. Por isso até que as meditações tântricas é feita, né, sobre os elementos e os elementos no corpo, que são chakras, e as mandalas, e as vocalização de cada elemento, tudo isso é muito importante, né, isso que forma a meditação tântrica, né. Então, eles falam que todos os processos corpóreos, como dormir, comer, as secreções, as relações sexuais, tudo são meios de realização. Então, sexo não é um sexo só para, como diz o Feldenkrais, você gozar. Aqui eles têm uma outra visão. Então, um sutra tântrico, tá? Eles falam, a energia das paixões e desejos não deve ser desperdiçada, mas controlada e direcionada. Cada ato do corpo, da fala, da mente, cada sensação, até o sonho pode ter utilidade. Eles veem tudo, nada escapa, né? Esse aspecto do budismo tântrico fez com que as pessoas confundissem com o libertinismo. Eu não sei se essa palavra é correta, eu não sei por que não usou libertinagem. Tem diferença? Libertinismo, libertinagem? É que esse livro é mais antigo, né? Mas ok. Embora todas as coisas sejam usadas como meio, elas devem ser usadas sempre de maneira correta. E que a maneira correta não tem nada a ver com satisfação dos desejos e dos sentidos. Dos desejos sim, dos sentidos nem tanto. E aí fala assim que essa prática da sexualidade sagrada ficava a cargo dos homens. A mulher que participava do rito deveria ser consagrada por um banho ritual e outras cerimônias de purificação, porque a mulher nunca é pura, né, gente? Ela é muito impura. E seguir o caminho da espiritualidade. O yogi não deve ver nela uma pessoa do sexo oposto, mas sim a deusa Shakti, e deve se identificar como Shiva. Então, a parceira ideal, eles continuam, a parceira ideal deve ser bonita e desinibida. Pode ser qualquer mulher, exceto a mãe do praticante. Então, tem bem detalhado assim, as coisas detalhadas. Não vou nem fazer uma crítica sobre isso. Aí, no tantrismo, né, eles inventaram um arsenal de métodos que eram excluídos do repertório espiritual do hinduísmo ortodoxo, um destaque para esse culto da deusa e sexualidade ritualística. Então, as mulheres entram na história dessa forma aqui, por enquanto, né? Eu espero ver de outra forma aqui, mas ok. Aí entra numa parte que muito confusa, mal interpretada, né? Cabe ao yogi impedir a todo custo a ejaculação. O sêmen, que chama bido, é considerado um dos produtos mais preciosos da força vital e deve ser preservado. O objetivo do coitus reservatus, né, reservar o coito, é que o esperma seja transmutado numa substância sutil chamada ojas, que a gente já viu, né, que alimente os centros superiores do corpo e facilite a transformação psicossomática, que é o objetivo do tantrismo. Essa alquimia interior, eles falam o tema, né, aquele cujo sêmen flui para cima. Então, esse lance de o sêmen fluir para cima é que foi criando posturas invertidas para não deixar o sêmen ir para baixo e para fora. Tem que ir para cima e para dentro. As posturas invertidas foram criadas para isso, se você não sabia. Viparita Karani, tá? A gente ama Viparita Karani. Foi criada com esse intuito. Bem falocêntrico. Proveja. Para o yoga tântrico, o clímax, né, da relação sexual não é o orgasmo, mas sim o êxtase. A mulher pode até chegar no orgasmo. E essa parte aqui é muito falocentrismo. A mulher pode chegar ao orgasmo e a sua secreção é muito apreciada.
Um tântrica, né, um praticante de tantra, um homem muito competente, sabe absorvê-la através do pênis. Por que o cara tem a energia dele e que a energia da mulher? Só me explica isso, gente? Não. Ok. Os praticantes do Tantra rompem com a vida comum, dando novo sentido e esotérico, né, a todas as ações que aparentemente são mundanas. Então, eles vão trazer as ações de inversão, que chama Viparita, a ação de prazer sensual, que chama Boga, e a ação de beatitude transcendental, que é Ananda. No Hatha Yoga, que veio depois do Tantra, né? Aí que criou o asana, né? A parada de ombros, o apoio sobre os ombros, que é o Viparita Karani, é quem melhor simboliza esse princípio de inversão. As perninhas para cima, a cabeça para baixo. Então, aí o Hatha Yoga é o quê, né, gente? É uma mistura do Tantra Yoga com um Patanjalizinho lá também no meio. Consegui fazer uma miscelânea total aí, mas ok. Então, para o corpo do yogi, tornar o corpo... para o corpo do yogi no Tantra, o corpo tem que se tornar o corpo de uma divindade. Então, numa ato sexual, eu não sou a Luciana, eu sou a Shakti. Então, meu corpo é divino, tudo que ele fabricar é divino, e a relação com o outro também. Mas isso me lembrou uma coisa bonita, eu acho isso bonito até, né? De uma novela indiana, de Shivaísmo, né? Que aí, primeiro conta que a Shakti, ela nasceu e morreu, foi Parvati, foi Shakti, várias existências nasce, morre, porque ela não consegue se elevar totalmente na meditação e nos estudos, né? Que o Shiva falava, você precisa praticar, porque eu sou um Deus, você precisa também se elevar, né? E aí eu lembro que uma vez ele foi ensinar Tantra para ela, então tinha que ficar lá, sentado, meditando por dias, não podia dormir. E ela dormiu, porque no terceiro dia ela dormiu. E aí ele fala, não tem condições, eu vou ensinar o Tantra para você. E aí ela pega, e aí ela fala assim, então tá bom, então, ok, me perdoa, ela pega e se mata, porque ela vai nascer de novo, né? Então ela já nasce mais elevada na vida seguinte, já mais meditadora, e aí ela vai aprender o Tantra de novo, senta lá e fica os dias. E atinge, né, essa elevação aí, essa transcendência. E depois, aí já como Shiva e Shakti, né, eles estão lá meditando, e é muito interessante, porque tem essa energia que vai subindo na coluna de cada um, vai para o ar assim, se junta, aí nasce o Ganesha. Então eu imagino, eu não sou praticante do Tantra, mas eu imagino que tenha esse lado mesmo divino, e se você quiser considerar, pode ser, né, gente? Pode ser o que a gente quiser. E aí o que acontece? Imagina os europeus chegando na Índia com todos esses sutras. Eles nunca iam entender. Nunca. A igreja católica, mesmo que seja a igreja protestante, né? Nunca ia entender essa sexualidade aberta e toda essa espiritualidade diferenciada. Eles tentaram, né, castrar todo mundo, mas não conseguiu não, que ali é muito grande, gente, é muito mais. Mas mudou bastante coisa dentro da Índia mesmo, né, com a imposição do que eles trouxeram. E com certeza não foi positivo, mas ok. Aí vamos voltar para cá, né? A Revolução Sexual de 1960 e 1970 contribuiu para inserir o Tantra na cultura ocidental contemporânea, só que foi confundida com artes eróticas, como ele fala assim, Kama Shastra, não sei se quer dizer Kama Sutra, Kama Shastra, e a tendência de considerar sexo, aí ele fala que aí isso complicou a tendência de a gente considerar tanto a espiritualidade como a sexualidade como coisas incompatíveis. Porque você fala, é erótico, é putaria, é orgia, não quero isso, né? Então isso acabou atrapalhando mais do que ajudando, né? O entendimento do Tantra aqui. Porque aí tem essa terapia sexual, que as pessoas chamam também de Tantra, que na verdade é New Tantra, não deveria ser chamado de Tantra, porque o Tantra está além, né, de falar dessa parte, porque isso é uma parte muito pequena dentro dos estudos, gente. É uma parte muito pequena, e as pessoas fizeram disso um produto super rentável, que eu sei lá se está ajudando muita gente, pode ter. Eu já tenho uma aluna que foi com o marido fazer uma terapia aí de Tantra, e disse que super ajudou o casal. Ok. Mas aí, né, terapia sexual, porque eu não vejo ninguém meditando sobre os elementos e tudo mais, então, né. Aí nesse livro, então, tudo isso que eu estava falando era do outro livro, sugestões dos sutras que estavam lá na tradição do yoga. Agora, vindo para esse livro mais recente, do ano passado,
que o pessoal que traduziu aqui no Brasil, galera jovem, bem atualizada. É uma tradução ótima, assim, em relação às palavras, né? Achei mais fácil de ler. Tem um sujeito que fala assim: os sinais de sucesso no Hatha são magreza do corpo, brilho no rosto, manifestação do som interior, não entendi, nem faço ideia que seja isso. Olhos claros, perdi. Boa saúde, conquista do sêmen, não some. Acender o fogo digestivo, tava bom, tá ruim depois da quarentena. Purificação dos canais, que canais não sei quais são. Ok, aqui é um sutra. Magreza do corpo, gordurinha localizada, tem um pouco, sim. Agora, eu acho muito engraçado esses detalhes, porque assim, olhos claros. O que significa? Não faço a menor ideia. Depois tem outro sutra que fala, continência sexual. Não, explicando. Então, por exemplo, tinha os homens que falavam tchau esposa, tchau filhos, vou lá para uma live meditar, me evoluir, me ascender, me transcender. E tinha os caras que continuavam com a vida em família. E aí ele fala assim que também dá para ter a continência sexual do homem em família. E aí é como eles estão sugerindo. Então, a continência sexual de chefes de famílias que vivem com a esposa é realizar a relação de acordo com as normas e, fora isso, sempre evitá-lo em pensamento, ações e palavras. Só lá na hora, depois não pensa. A esposa ritualmente pura, usou essa palavra, após as relações deve se banhar. Eu queria saber se o homem também tinha que se banhar, eu queria muito saber disso. Comportando-se assim, o chefe de família disciplinado é certamente continente sexualmente. Né? Ok. Depois tem o cara que chama Varnaratnakara, que usa o asana como o banda, né? Banda, eles vão usar a banda também como asanas, como posturas, né? Forma de se posicionar. Diz que em algum lugar ele usa o asanas, os bandas, para descrever posições para fazer amor. Só que não citou quais são, eu queria muito saber, fiquei interessada. Depois fala assim que aí já entra na parte prática, né? Que o Shiva ensinou 84 posturas, das quais 4 são essenciais. Essas 4 são Siddhasana, Padmasana, Simhasana, e tem mais uma lá que também é uma postura sentada de perna cruzada, tá, gente? Todas as posturas de perna cruzada. Toda iluminação do yoga clássico, pré-clássico, clássico, e algumas linhas do pós-clássico também, do Tantra e do Hatha, feito aí, tá? Ele fala até assim, que se você pratica o Siddhasana, que é aquela posição do Buda, que é mais larguinha assim, depois a gente vai fazer também, você escancara a porta para a liberação. Não há necessidade de muitas outras posturas, os bandhas acontecem sem esforço, e quando a postura está estável e perfeita, né, os bandhas acontecem sem esforço. Você fala, será que se eu ficar sentado em Siddhasana um dia inteiro, vou me iluminar também? Não gozo, não fico no celibato? Vamos ver, né, gente? Vamos ver se dá certo para nós mulheres. Depois eles falam, por exemplo, que Padmasana, né, a lótus, destrói as doenças. Está escrito aqui, não inventei nada. E aí eles vão começar a descrever, nesse livro aqui tem umas descrições bem legais, do Mahamudra, que é uma postura, um mudra, né, que você fecha absolutamente tudo, gente, que lembra assim, os caras querem preservar essa energia aí. Então, se você tem símbolos de fechamento, de preservar a energia, então você faz Jalandhara-bandha, trava aqui, Mula-bandha, segura a região do períneo, Uddiyana-bandha, segura o abdômen, é tudo para manter aqui, ó, energia circulando aqui, nada sai, nada sai. A ideia é essa. Então tem esse Mahamudra, né, que é uma postura sentada, pegando o pé da frente e tal, Viparita Karani, que é uma invertida, e aí tem um selo, um banda, que eles falam que chama Vajiroli, que eles falam que, nossa, era o ápice, assim, do Hatha Yoga, porque isso é mais do Hatha Yoga do que do Tantra, tá? Que é esse lance de a mulher ejacula e o cara suga o orgasmo, a ejaculação da mulher pelo pênis. Não sei se isso é possivelmente, fisiologicamente possível, mas dizem que os caras conseguiram e desenvolveram muitos poderes. Eu também tenho muito interesse em saber os poderes que eles desenvolveram, porque imortalidade não foi, todo mundo morreu. Então, eu fico muito curiosa sobre essas coisas, gente. Então é isso, provei que o yoga é falocêntrico. Quem está descrevendo sobre isso para nós mulheres? A gente tem que descobrir agora a nossa prática. Porque, por exemplo, uma mulher menstruada não vai ficar fazendo mula bandha.
E o meu questionamento é, né, até por uma visão da Ayurveda, tudo que tem que ir para fora, e também do filósofo Shrek, que eu acho o melhor filósofo nesse sentido, melhor para fora do que para dentro. Então, se essas coisas não tem que sair, se tem gases lá na barriga, tem que sair um arroz, tem que sair um arroz, tem que sair um pum, tem que sair um pum. Catarro, tem que sair um catarro, suor tem que sair um suor, xixi tem que sair um xixi, cocô tem que fazer cocô todo dia, tem que sair. E aí, na hora da ejaculação, não pode. Tudo bem, energia sexual, energia muito poderosa, claro, você vai ter uma vida com energia sexual, então ela é muito poderosa. Mas aí, eu vou pensar no Feldenkrais. Você vai ter um ato sexual que não vai culminar no que ele tem que culminar, porque você é ser imortal, você vai segurar essa culminação. Não é todo mundo que faz esse trabalho, só pelo que eu ouvi falar, por praticantes de Tantra, que essa parte aí não é todo mundo, é um grupo pequeno de uma linha XPTO lá que faz esse tipo de prática, não é geral. Né, mas é uma coisa que é muito divulgada. Eu sempre ouvi falar sobre isso, quando o pessoal fala de Tantra, de gravidez sexual, né? Os caras falam, ai, vai, mas não goza, assim, lá, segura o gozo. E as pessoas praticam isso com que consciência, gente? Com o Shiva e Shakti? Com certeza não é. Então não vai chamar de Tantra? Não, né, gente? Dá outro nome aí pro negócio, uma surubinha, sei lá. Sei lá, gente, seja mais honesto, assim, respeitoso, eu acho, com a filosofia dos outros. É sobre isso. E aí é isso. Aí trazendo para a questão do Feldenkrais, a gente tem que pensar assim, onde que hoje a gente se encaixa, como a gente olha para a nossa vida isso. Tanto a sexualidade como ela é vista no yoga, que tem esse lado, né, que você vai conter sua energia, celibato lá, para desenvolver seus poderes sobrenaturais. Meu poder sobrenatural queria ser de ficar rica de um dia para a noite. Queria muito desenvolver esse poder. Não sei se eu vou conseguir isso segurando a energia sexual, de repente, né, mando para fora, pode ser do outro jeito. E aí tem o pessoal que já vê essa sexualidade sagrada, e isso me faz lembrar a fala do Feldenkrais, cadê onde está lá no comecinho, que ele fala assim, do absolutismo e dogmatismo excessivos. Eu acho que a gente tem nessas duas linhas do yoga, duas linhas extremas. Ainda mais que são só para o homem, então a gente que é mulher está fora mesmo dessa linha, com certeza. E aí, mais vocês homens, que geram esse vídeo, vocês podem pensar também, né? Cadê equilíbrio? E cadê onde a gente fica nessa história toda também, como mulheres? Se a gente pensar que a tensão sexual exige o ato sexual e a sua imortalidade, desculpa, amor, não tem como, você não vai ser imortal, você vai morrer. Vamos buscar pelo menos saúde, que é o mínimo que a gente tem que buscar aqui nesse mundo terreno aqui, nesse plano astral.